I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Eu sou Caio Belandi, direto do seu estúdio, mas este não é um lado B do Rio regular. Como você já sabe, pegamos um recesso de 2 semanas de meio de ano. A gente volta com um episódio novo somente no dia 8 de agosto. Mas, para vocês não morrerem de saudade, estamos jogando aqui no feed de podcasts 2 episódios do Lado B Revista. Nesta semana, você vai ficar com o Lado B Revista 16, Futebol, Cinema e a Vida, com o meu amigo Paulo Júnior, gravado no dia 30 de abril deste ano. Espero que vocês gostem. Todos os 18 episódios do Lado B Revista estão no YouTube do Lado B do Rio. Você pode ir lá conferir para maratonar. Semana que vem tem mais um episódio do Revista aqui no feed do Lado B. Forte amplexo e até a próxima. A arte existe porque a vida não basta, dizia o poeta Ferreira Goulart. Já o pensador uruguaio Eduardo Galeano falava que o futebol é o espelho do mundo. E hoje a gente vai misturar um pouco de Galeano, um pouco de Goulart, para mostrar que o futebol também pode complementar a vida e a arte também pode ser um reflexo do que é viver. E é essa mistura que eu convido você a experimentar. Cinema, futebol, tem pitadas de comunicação, redes sociais, jornalismo, vida urbana, mercado de trabalho, mercado de streaming, regulação e todas as pensatas que vierem à mente desse nosso convidado que pensa, repensa, vive a arte e o esporte de uma maneira muito particular e que eu muito admiro. Paulo Júnior, cria do ABC Paulista, morador recente da Tijuca Carioca, escritor, jornalista, documentarista, podcaster e meu amigo pessoal, íntimo. Pauleta, é um desafio para mim hoje, porque primeiro que a gente está fazendo uma revista diferente do que a gente costuma fazer, vai ser um papo, uma conversa. É óbvio que eu tenho algumas perguntas aqui para você e você vai me responder, mas vai ser um papo, uma conversa. E é um desafio porque você é um amigo, você é um cara que eu costumo dizer, e enfim, é verdade, eu falo isso, e agora estou falando no ar pela primeira vez, é um cara que me faz refletir muito sobre as minhas próprias opiniões, é um cara que consegue abrir um debate, é um cara que a gente consegue conversar sobre várias coisas, e é por isso que eu quis trazê-lo aqui para a gente conversar. É claro que a gente vai falar sobre mercado de trabalho, sobre cinema, sobre sua atuação profissional, mas é uma conversa também pra gente falar sobre a vida, que eu gosto de te ouvir falando sobre a vida, Pauleta. Isso pra mim é muito bom, cara, te ouvir. Você é o cara que eu falo assim, caramba, o Paulo falou isso, né? E eu paro pra pensar, mesmo que eu discorde depois. E eu acho que isso é muito bom e eu queria dividir agora isso com a nossa audiência. Boa parte da nossa audiência já te conhece, você que é um podcast da Central 3, um amigo nosso, que tá sempre também aí, já teve em ESPN, já teve em canais de blog e tudo mais, mas talvez tenha gente que vê o Lado B Revista que não te conheça, então eu quero que a gente converse bastante hoje, tem bastante coisa pra gente conversar. Bem-vindo. Vamos nessa, bonita apresentação, hein? Acima do convidado, um prazer estar aqui. Eu ouvi o Lado B 0, né? 0 ou 1, agora eu não me lembro se ele foi pro ar, se o pilotão foi pro ar, então me sinto também parte do programa de alguma forma, né? Era meu trabalho ali na Central 3 garimpar podcasts, ouvir o que chegava, né? Dar uma formatada nas ideias, então acompanho desde o começo. E tive num programa, deve ter uns 5 anos aí. 2019, antes da pandemia, 6 anos já. Vambora, diz aí, né? Depois dessa eloquente apresentação,
Sou só ouvidos. A vantagem de fazer jornalismo independente, você sabe, né? É que a gente pode elogiar o convidado também, tá tudo bem. É que é sincero, de maneira sincera, honesta. Não tá vendido, né? Não tá vendido. Até porque não vai ganhar nada me elogiando. Exatamente. Então você já sabe como é, pelo menos tem essa vantagem. E vai ser um desafio para mim, mas acho que a gente vai dar conta. E antes da gente começar essa conversa aqui, a gente está convidando todos e todas que estão nos acompanhando a se inscrever, ver se está inscrito no canal do Lado B. Pra gente é importante que você faça a inscrição, você deixe seu like aqui no YouTube também, no programa. Ative a notificação, porque senão não chega para você que tem conteúdo novo. A gente sabe que o algoritmo, enfim, joga contra a gente, mas a gente tenta nos aproximar de quem gosta do nosso programa. Somos muitos, né? Muito mais do que o algoritmo faz parecer. Então, para isso, a gente precisa que vocês interajam com a gente, né? Que vocês, enfim, gerem aí o algoritmo para vocês. Também acompanhe os nossos outros episódios, né? A gente está aí na segunda temporada, chegando ao fim da segunda temporada. Vamos tentar uma renovação até o final do ano, mas por enquanto a gente tem a primeira temporada, 12 episódios no ano passado e agora essa segunda. Joga no grupo de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, pra gente é importante. Pauleta, como eu disse, a gente vem conversando sobre, vai ser um desafio para mim, porque eu vou tentar colocar essa conversa de uma maneira que seja uma conversa que a gente tem no WhatsApp, né? Ou pessoalmente também, né? E que eu quero que as pessoas... Tô fugindo do Zap, hein? Pois que bom que você me chamou. A gente vai falar sobre isso, inclusive. E aí eu queria que você, se você fosse obrigado a escolher, cara, pra ver o resto da sua vida, apenas um entre eles, futebol ou cinema, o que você escolheria? Escolheria futebol. Acho que escolheria futebol. Caráter imprevisível. Para ser mais justo também com o que eu acompanho há mais tempo, assim. O cinema é uma coisa mais recente na minha vida também. Acho que o futebol ainda dá conta de nos levar para outros lugares. Se você consegue se desligar um pouco dessa loucura do dia a dia, esse é o desafio, né? Porque não adianta parar para ir pro futebol estressado também, para ir para responder as besteiras que você tá ouvindo na televisão, as coisas que você tá lendo, aí você fica muito estressado, o jogo não dá conta. Mas eu ainda me divirto muito vendo futebol. Me divirto muito ainda. Foi trabalhoso alcançar esse divertimento, mas em algum momento da minha vida, acho que há alguns anos aí, há uns 5 anos talvez, consegui dar um giro assim. Hoje para mim é mais leve. Hoje eu consigo tirar minha onda e não entrar nas divididas que o ambiente fica colocando pra gente, sabe? Muito passional, né? Futebol tem isso, mas ao mesmo tempo é profissional, porque você também trabalha, você é cronista, né? Como é que é essa divisão? Cara, eu acho que tem um lance que é muita informação, né? É muita informação. E aí já mistura um pouco os assuntos, né? Se deixar, nenhum assunto merece nossa atenção 24 horas por dia. Conseguir se desligar, então, por exemplo, o time que eu torço, hoje eu me informo pouco, pra ser sincero. Me informo pouco, não é exatamente, claro que me informo, mas não tô naquela nuance ali, colocando o pé em toda a dividida, sabe? Porque a gente tem que preservar um pouquinho. Tem mais informação do que o jogo precisa, tem mais análise do que o jogo precisa, e a gente precisa explicar tudo também, né? Deixa um pouquinho no ar aí. Então, eu acho que é esse desafio de achar tua onda, filtrar um pouco o que você ouve. É claro que entro num debate, é claro que tem um assunto que eu quero ir atrás, mas rouba a brisa mesmo, rouba. Se você ficar o dia inteiro vidrado no que estão falando do teu time, no que está rolando na discussão, não tem jogo que dê conta. Então eu acho que o lance é achar seu barato mesmo, assim, e tem muito a ver com a gente, né, cara? Se você tá na loucura ali, no estresse da rede social, da informação, né? Se a gente ficar comprando briga com cada coisa que sai e tal, é complicado. Mas eu acho que dá, assim. Eu insisto que dá. Dá pra ser mais de boa. Tem que dar. Tem que dar. Não acho que é um caminho sem volta. E eu acho que eu tenho tentado, assim. Escolhe um jogo pra ver, senta lá, vê com atenção, tira tua onda. Às vezes não é sempre, às vezes tá mexendo no celular, às vezes tá trabalhando no computador e tá rolando o jogo, claro, mas tentar levar numa boa, cara, tentar levar numa boa. Enfim, você me conhece, eu não sou o cara também que vai ficar pilhando por besteira, assim. Acho que respeitar o espaço dos outros também, sabe? Ficar enchendo o saco dos amigos, assim, pro meu gosto pessoal. Isso excede, assim, o que é o gostoso, sabe?
Deixar as pessoas formarem sua opinião também. E uma coisa que eu acho interessante é se atentar aos gostos das pessoas, sabe? Então, uma coisa que me pega muito, assim, você ouve os programas, fala, pô, seus jogadores favoritos, Caio, Messi, Cristiano Ronaldo, assim, já sabemos que são os maiores que você viu. Eu quero saber os seus favoritos, eu quero saber seus gostos, né? Isso me interessa, né? E acho que isso está em falta no debate, né? A análise tomou tanto de assalto e essa loucura da informação e da audiência né? Tá tão maluca que às vezes um cara que você até curte ver na televisão, você fica um tempão sem saber o que o cara tá achando das coisas. Sabe o que o cara tá achando das coisas? Ele sabe ver jogo, ele é bem informado, só que você não sabe o que ele tá achando das coisas. E você até citou a coisa da crônica, o futebol contado, né? O futebol da crônica pertenceu a outro tempo, pertenceu ao século XX, acabou. Ninguém precisa te contar como é que foi o jogo do Flamengo. Sim. Então não adianta falar, pô, esse cara escreve bem, esse cara escreve mal. Os dois, você viu o jogo, né? Então, a gente tá... O nosso ambiente tá precisando entender onde é que você conta. O que você conta? Pensar uma situação. Você tem um amigo teu de estádio, o cara tava numa viagem, ele chegou na tua casa e você acabou de chegar no Maracanã, ele não viu nada. Ele não abriu o celular e ele fala, como é que foi o jogo? E você precisa contar pra ele, né? Isso a gente não faz mais. Então acho que entender sobre o que a gente conversa tá sendo um desafio. Tá sendo um desafio porque, né, o GIF-Go tá bombando aí e ninguém mais quer saber muito o que você achou das coisas, sabe? Pois e aí acho que tem muito a ver com rede social e é um assunto que a gente debate bastante aqui no Lado B e é um assunto que você conversa bastante com os amigos, mas também nas próprias redes sociais, tentando dar um novo entendimento do que é a rede social, né? Que é curioso, a nossa geração, e aí eu e você provavelmente tivemos essa trajetória, é uma geração que se interligou muito com o esporte, inclusive, a partir da internet como um todo e de comunidades, né? Aí eu lembro de cara do Orkut, mas não era só Orkut que era de fato formação de comunidade propriamente dita, mas você tinha as comunidades lá, sei lá, no MSN, de conversar com alguém sobre o jogo. Então a internet e a rede social eram canais, blogs, né? Eram canais que... E aí falando do futebol, mas acho que serve para vários outros assuntos, música, cinema também, eles moldaram um pouco do que a gente entendia pelo jogo também nessa troca, né? Então, assim, por exemplo, um dos seus irmãos de arquibancada, que é o Leandro e a mim, eu conhecia via comunidade no Orkut, rede social, né? E só graças a isso que tem o Lado B do Rio também, né? O Fagner conhecia ele pelo blog da ESPN, ou seja, blog. Então, a gente não tem como fugir disso. Claro. E isso foi bem legal para nossa formação de torcedor e de pessoa. Só que hoje a rede social é outra coisa, é uma discussão que a gente faz bastante aqui. Como é que é a sua relação com a rede social? Você falou aí que tá fugindo de WhatsApp, você de vez em quando foge do Twitter, seu Instagram é um Instagram para uso pessoal, você não formula muito ali das suas coisas, mas principalmente o Twitter, né, que era a rede social que era relevante pra gente, que tinha essas discussões e que hoje eu defendo que não tem mais. Eu falo pra você e pro Yamin, por exemplo, que eu sempre fico falando, gente, não tem mais como discutir, não tem mais, acabou. Acha que acabou esse tipo de rede social que a gente viu e que a gente gostava e que era legal porque tinha um debate ali? Você acha que não tem mais? Como é que é a tua relação com a rede social agora e o futebol, né? Porque é isso. Sim. Tá falando da mesma coisa. A rede social do futebol, o Twitter, a bolha do Twitter do esporte, do futebol, ela é pior ainda do que outras, né? Não sei se pior, mas tem particularidades. Como é que você faz essa relação hoje? Primeiro tem uma coisa que ele não nivela jornalista, influenciador, sanguessuga, interesseiro, torcedor apaixonado, torcedor canalha, mentiroso. Então, assim, dá trabalho. Dá trabalho. Você deve ter alguém lá que você fala, pô, esse cara aqui fala umas coisas legais, mas aí um belo dia o cara dá uma escorregada que você fala, meu, o que eu tô fazendo da minha vida lendo esse cara, né? Então eu acho que o debate acabou, Como eu vejo hoje? Eu vejo como um painel, assim, é como se fosse cada um na sua varanda, falasse, e aí você ouve alguns ali, outros você ignora, mas assim, conversar não tem conversa. Não tem conversa. É um painel de opiniões, então... Tem pessoas ali que eu vou ler e que eu gosto, mas eu não respondo pra elas. Eu não...
for um amigo pessoal, posso puxar uma conversa à parte, mas assim, não acho que é um espaço de debate. Acho que é uma grande colagem de opiniões, assim. Acho que a nossa geração, né, falando nossa geração, porque somos de uma turma que foi fazer faculdade com o início das redes sociais, a gente meio que se formou adulto misturando com isso. A gente falhou muito em melhorar ferramentas, a gente patina muito, sabe? Tinha que ter ferramentas desenvolvidas com mais capacidade de organizar isso, sabe? Para mim é um terror que há 25 anos precisa silenciar as pessoas do Big Brother, por exemplo. Como é que... né? Dei um exemplo qualquer de uma coisa que eu não gosto, mas enfim... A gente desenvolveu ferramentas muito ruins ou muito frágeis para isso. As plataformas estão lá, as Big Techs, fomentando mentira, chateação, importunação. Então é um beco sem saída, porque não temos ferramentas boas para o debate. Os caras são donos da plataforma, eles estão querendo o caos mesmo. Então não tem debate. Assim. O que tem é uma coisa quase solitária do nosso tempo mesmo, da vida que a gente leva. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não mexo muito assim no celular, na rua, assim, no bar. Eu não sou um cara que vai ver um jogo no bar e vai escrever alguma coisa no Twitter. Não faço isso. Pra mim é uma relação muito mais de uma certa solidão. Não solidão, sem drama aqui, mas assim, você tá sozinho em casa, você vai ali, lê o que tá rolando, né? Publicar alguma coisa. Mas, de forma objetiva, acho que não tem debate. Acho que preenche esse nosso vazio de uma vida que é muito pouco comunitária, assim. Se a gente tivesse... Se a gente se encontrasse todas as noites que nosso time estão jogando, talvez não precisaria ter aquilo. A nossa vida hoje ela é muito no computador, muito no celular. A gente fica muito mais sozinho do que nossos pais ficavam, né? Sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de 37 anos que mora sozinho. Acaba um jogo lá meia-noite, eu vou dar uma volta na internet mesmo, é claro que vou. Mas é esse ambiente que mistura um pouco essa necessidade de ser ouvido, um pouco de ego também, né? É bom quando você escreve lá e você sabe que as pessoas leram, né? A gente escreve para ser lido, então é interessante quando você vê que uma ideia sua teve fluidez, percorreu algum caminho ali, mas não é um debate, né? Não mata a minha sede do debate, assim, não substitui, a gente não conversa, né? Na rede social. Você acho que se formou... Você se formou quando? 2009. É um pouquinho antes, porque eu faço jornalismo, eu faço direito primeiro, né? Então me formo um pouquinho depois. Bem depois, na verdade. Nessa época eu estava me formando em direito. Você ainda pegou uma fase anterior. Você é um bom advogado? Não, aliás? péssimo. Nunca fui nem advogado, sou um bacharel. Tá bom. E olhe lá, bom. o bacharel Desculpa. era razoável, um assistente jurídico era razoável. Sou o melhor jornalista. O jornalista nota 7, o bacharel nota 5. Tá bom. E aí, retomando, né? Você é de uma outra geração profissional. A gente, e isso eu vi também já posteriormente, a gente, na faculdade, a gente tentou aprender a usar as ferramentas que se tinha das redes sociais. Uhum. No meu caso mais específico, eu entrei em 2013, né? Já com o desenvolvimento de Twitter e de Facebook muito vivo ali, e me formo em 2018, eu precisei lidar com aquilo profissionalmente. Aquilo ali já era... Então a gente era jornalista, diplomado, profissional da área, as questões éticas, de técnicas e tudo mais a gente tinha, e tinha que dominar as redes sociais também. Ao passo que a internet daria pra gente também um novo mundo, ou seja, você não precisaria ser um jornalista diplomado, você poderia ser só um bom analista de futebol. Tô falando aqui de futebol, a gente vai falar também de outras áreas. Que você teria espaço. E isso acabou acontecendo. E hoje isso se misturou. Né? E eu queria um cenário para você que é um jornalista formado, é um cara que atua ainda na área do esporte, né? Dá para dizer que é um jornalismo esportivo, né? Essa denominação polêmica. Como é que você vê isso hoje? Porque me parece que o jornalismo esportivo tentar não ser saudosista na hora de fazer essa análise, mas não tem como. O jornalismo esportivo foi muito contaminado pela dinâmica das redes sociais. Seja por exemplo, perfis de grandes caras que a gente via nas emissoras e que o perfil do Twitter dele é mais um perfil de Twitter, tipo assim, não agrega em absolutamente nada. Tem nomes aí que a gente poderia falar, que a gente fala assim, pô, esse cara falando na ESPN, pô, fala legal, mas o Twitter dele é uma bosta. Ele só faz a mesma coisa que os outros fazem.
e também a lógica levada para TV, talvez. Aí eu não sei se você concorda, mas queria te deixar essa interrogação. Como é que você vê o jornalismo esportivo hoje, cara? Porque fica parecendo que tá tudo muito ruim, assim. Eu não sei se tá tudo muito ruim. Como é que você vê isso? Você que trabalhou na área. Uhum. Eu acho que, primeiro, a gente tem um problema de base teórica flagrante, né? A nossa profissão, ela é muito frágil, do ponto de vista da sustentação teórica. A gente tem uma mínima noção ética, né? Digamos que você entrevista um cara e você tem um compromisso de não desvirtuar o que ele falou, mas o nosso embasamento mesmo de entender as transformações do mundo é zero na formação. E se você for comparar com outras profissões, então sei lá, um médico estava na faculdade há 20 anos, como eu estava, provavelmente ele estava pensando que ia chegar uma cirurgia com uma tecnologia, um computador mais poderoso que estavam estudando, ou um arquiteto vai entender que os materiais estão mudando, olha, esse material que se usa hoje, talvez vai estar antigo daqui a uns anos. Cara, o jornalismo, assim, a comunicação, ela passou o carro de forma avassaladora e a gente não tem esse embasamento teórico. Eu lembro que na faculdade a gente tinha uma aula de template de blog. A gente tinha um professor que dizia que a rádio digital vai ser um barato, porque todo mundo vai poder ter a sua estação. Enfim, a coisa na comunicação ela é mais embaralhada. Por mais que alguns teóricos previram o que ia acontecer com as big techs, que a internet ia ser totalmente sitiada como ela é hoje, isso a gente não se embasou teoricamente. Quando o cara entrou para trabalhar lá na Globo em 2005, ele não estava muito ligado que daqui a um tempo a Copa do Mundo ia ser só do estúdio no casé, sabe? Isso estava no ar, a comunicação tinha uma tendência a se tornar mais nichada, essa grande rede tinha uma tendência a perder seu espaço com a internet, tudo isso estava no ar, mas não tem um preparo firme de véspera, conceitual, teórica. O que eu vou fazer com a minha profissão? E a profissão foi jogada ao léu, ela tá aí, largada. Você vai entrevistar com alguém, o cara tem que saber se você é um picareta, se você é da extrema direita querendo filmar para constrangê-lo. Tá tudo largado. Então eu acho que a gente sente falta dessas referências mais embasadas teoricamente no jornalismo esportivo. São pouquíssimos, são raríssimos. Talvez quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, não tenha nenhum, assim, uma referência que fala, pô, esse cara, se ele para falar de comunicação, eu ouço ele no Sport TV, na ESPN, no que seja. Então a gente sente essa falta. E aí eu acho que, como você falou, não é cair na nostalgia, porque ela é perigosa, né? E também, enfim, a vida, né? A vida que a gente tem é essa e vambora viver o presente. Mas aí tem uma coisa de um monopólio da opinião, de fato, né? Existia a gente tinha uma expectativa, né, quando você se forma, de reportar, de apurar, de se informar, para quem sabe lá na frente você ser alguém que as pessoas valorizem sua opinião. Isso foi invertido, e aí, basicamente, o debate se torna uma mera especulação de opinião. Outro dia estava numa aula, tô me metendo lá a acompanhar uma aula de ouvinte na Unirio, e se falava exatamente disso, que o ser a favor ou ser contra não tem valor nenhum, porque o que você é a favor, alguém é contra, o que eu sou contra, alguém é a favor, dá na mesma, né? Você falar que é a favor do VAR, isso tem metade, vamos lá, você é a favor ou contra? Aí as pessoas vão votar, metade é a favor, metade é contra, e assim, o que a gente faz com isso, né? Ganha o quê, né? O que a gente está competindo? Então, tem uma opinião que é rasteira, tem essa falta de embasamento teórico de entender o que está acontecendo, e aí tem uma novidade no mercado, que é essa personificação, que ela deixou tudo uma zona, né? A Olimpíada de Paris, por exemplo, foi uma tragédia em termos de cobertura, né? Sem juízo de valor, tem gente que gosta de seguir uma pessoa que é influenciadora, que é humorista, o que seja, problema de cada um, faz com o seu tempo livre, com o seu momento no celular, mas eu acho que a Olimpíada de Paris, e estou falando isso porque acho que ela pega bem esse momento dos influenciadores brasileiros muito grandes, um investimento grande em esporte que está rolando, um início de uma chegada da Casa das Apostas e tal, e você tem uma cobertura que ela é basicamente pessoas brincantes de internet aí, esquetes de Instagram, acontecendo em Paris, as mesmas que acontecem aqui no Rio, aqui em São Paulo. Então, assim, é frustrante, é difícil, né?
É frustrante você imaginar que um cara, por exemplo, é comentarista da Globo, o cara faz a Copinha, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e chega na Olimpíada, as marcas estão bancando o cara dos stories e ele não tá lá, ele não vivencia essa ida aos fatos. E aí essas coisas se cruzam, porque a ida aos fatos está desvalorizada também, né? E a gente já pegou isso um pouco, né? Eu trabalhei no site da ESPN e tinha que ter uma coisa muito importante para valer a pena pegar um táxi, ir ao jogo, que fizesse sentido o fato de você não estar na redação aquele dia. Porque na redação você faz 3, 4 pós-jogo. Você pega lá uma rádio gaúcha, uma de Salvador, e você cuida da rodada inteira. Quando você vai ao jogo, você está cuidando só daquilo. Então, putz, essa mistura toda, assim, eu acho que mudou o fluxo do dinheiro. O dinheiro está aí, né? Não tem menos dinheiro no mundo, só tem o interesse das marcas, né? A marca prefere botar numa pessoa que vai ter uma visualização direta. A gente tem muita dificuldade em falar sobre esse dinheiro, e os empresários da comunicação são muito ruins, né? E aí eu falo, a gente até, uma esquerda crítica, tem dificuldade em mensurar isso de forma quantitativa, né? A matéria da Piauí das casas de aposta, tá tudo lá, sabe? As pessoas estão ganhando 20, 30, 40 milhões em contratos para fazer propagandas. Essa grana mandaria o lado B para cobrir a Copa do Mundo com 60 pessoas, entendeu? Então não tem interesse. O dinheiro está sem interesse pelo jornalismo, por uma opção dele. Não tem uma força opressora. Ninguém chegou lá na Gatorade, na Heineken, na Pepsi e falou, ó, para de pôr dinheiro na placar, bota nesse cara que faz piada na zona mista. Ninguém tá obrigando. Então, o estado natural das coisas é uma escolha nossa. Tem um cara lá que ele é diretor de marketing da marca, ele tem uma verba para gastar e ele escolhe não pôr no lado B. Sim. Ele escolhe pôr num humorista, ele escolhe pôr num quadro R$2 um presente misterioso. Ele escolhe isso. A nossa sociedade está escolhendo esse caminho. E aí o jornalismo ficou uma coisa antiquada. Eu lamento muito, cara. Eu, sinceramente, assim, para mim é uma coisa muito interessante de se pensar. Por que um moleque de 16, 17 anos vai ser jornalista, assim? Onde ele vai agarrar, e aí falando de um jeito mais utópico, onde ele vai agarrar na hora de pensar nisso, onde ele vai encontrar um lugar de mundo instigante, transformador para ele, sabe? Ele circula aí por vagas de emprego, por lugares que ele gostaria de trabalhar, onde ele se apega. Então não queria ser tão pessimista, mas a profissão foi largada ao relento, cara. Tá largada aí na pista. Eu cheguei a fazer, como eu falei, né? Eu fiquei na faculdade de 13 a 18, né? E já tinha essa coisa, do tanto que eu fiz podcast, né? Eu gravava um áudio lá sobre a Copa de 2014 e tal, meu primeiro podcast, com o Gabriel Gutierrez, inclusive, que teve aí nessa cadeira pra gente falar também de música. Então já tinha blog, eu fui ter blog, eu tinha blog, na época da Copa eu tive um blog. Agora, o curioso, né? Em 2014, como eram as coisas, né? Eu tinha um blog no Lance, o Lance tinha uma blogosfera própria, que você não ganhava dinheiro nenhum, mas você botava lá teu nome, dava acesso pro Lance, mas qual era o barato? Pô, teu nome tava no Lance. Então, em 2014, o meu texto, eu fiz um texto depois de 7-1, assim, cara, preciso escrever. Foi um texto bem legal. Qualquer dia eu disponibilizo. E botei meu texto no blog, que eu tinha o Resenha dos Focas, porque Foca, né, é o estagiário do jornalismo. Resenha, a palavra já estava na moda. E, cara, meu texto foi pra home. 7-1, Brasil 7-1, veja aqui como jogo, sei lá, Juca Kfouri comenta, Nananã comenta, e meu texto, terceiro ou quarto, assim, foram vários, né? Mas de blogueiro, assim, estagiários que só o meu, enfim, depois até aconteceram outros. E eu falei, pô, aquilo era uma conquista pra mim. Eu falei, pô, perdi até esse print. Né? Não, e assim, era um estagiário de jornalismo escrevendo pro Lance, né? Que eu ainda peguei essa fase do Lance ali no blog e tal. Mas já tinha essa coisa da rede social, era o Facebook e tal. E eu lembro que depois disso, me chamam muito para fazer palestras para universitários, né? E uma das coisas que eu sempre falei, e que hoje eu já não falo mais, era por que fazer jornalismo?
se você pode abrir o seu canal no YouTube hoje, sem nada. Você compra um microfone, uma câmera e abre o seu canal no YouTube. E se suas opiniões forem boas e legais, ou se o seu conteúdo for engraçado, ou engajar, ou aproveitar trend, ou se você acha que você é muito bom, você faz. E você pode conquistar essa ética que eu falei em outra profissão. Você pode ser um arquiteto, um advogado. Exato. Então, eu falava assim, né? Para você ter o domínio técnico. Porque o jornalista, em tese, ele sabe escrever, ele sabe por onde começar a escrever, por que escrever, quem entrevistar, como entrevistar, questões éticas e tudo mais. Então, assim, o jornalista dominava a técnica da escrita e do vídeo, porventura e tal. E hoje acho que nem isso, porque você vê que as coisas foram por um caminho que você nem precisa mais ter essa técnica, pelo contrário, pessoal, assim, tem textos comprovando, por exemplo, né, pesquisas comprovando que se você colocar um erro de português numa postagem no Instagram, aquilo vai gerar mais engajamento, que as pessoas vão lá corrigir. E aí, como é que... Então, assim, não que o português seja, todo jornalista tem que falar o português, mas assim, tô dando um exemplo de uma formação que você, em tese, aprende ali e que a internet bagunçou. E aí tem pessoas que propositalmente, quando colocam seus conteúdos, né, seus vídeos principalmente, ou fotos no Instagram, coloca com um errinho de português lá, uma vírgula mal colocada, que é para gerar engajamento. Então, o que eu vou falar para os universitários de jornalismo? Vou fazer faculdade de jornalismo para quê? Né? Então, eu acho que tem um pouco do que você falou, né, assim, de como bagunçou, né? Ao mesmo tempo, você tem a possibilidade, o lado B só existe porque a gente consegue colocar a nossa plataforma, o nosso conteúdo numa plataforma. Claro. Né? Tem que pensar, é uma loucura, porque você tem que, no mar de lama, você tem que achar algumas coisas, a gente conhece gente que tá falando de futebol, de cinema, de política. Tem que torcer pro Vale do Silício, entregar seu link, né? Pedir, rezar para notificar, ir lá todo dia, igual nossas vozes faziam no canal, né? Porque eles não se chegar no e-mail e quiserem te botar no spam, cai pro spam também. Vai cair pro spam. Então, assim, mas tem essa possibilidade. Claro. E o jornalismo em si, o que seduz uma pessoa hoje? A gente fala da ESPN, que era a grande referência, né? Que inclusive talvez seja o grande case de como o jornalismo já foi uma coisa e virou outra, né? Como é que um jovem vai fazer isso? Então acho que tem um pouco disso, né? Tipo, para onde vai o jornalismo? Em outros assuntos eu acho que ele se sustentou um pouco mais. Mas o esporte virou entretenimento oficialmente, né? Quando a Globo acho que talvez o movimento da Globo falou assim, galera, o esporte está saindo do jornalismo, está indo para entretenimento, né? E a perda do encantamento de estar no lugar dos fatos, assim. Isso acabou, né? Então, não acho que isso é um sonho, assim, mas você imaginava que você ia ser uma pessoa importante para estar nos lugares. Não na importância pessoal, mas que você ia estar nos lugares, porque teu trabalho te levou lá com a sua função de contar aquelas coisas, e aí você também ficar... nesse trabalho muito mais fechado, muito mais preso. E aí uma coisa vai alimentando a outra, né? A gente tá falando de futebol, os clubes não abrirem mais o treino é um negócio chocante, assim. Pra mim tinha que ser política de Estado, formatação de uma liga. Onde a gente vai chegar, sabe? Quem que eles são, cara? Sabia que você vai cobrir um treino? Vou dar o exemplo lá do CT do Palmeiras e do São Paulo, que é onde eu frequentei mais. Um do lado do outro. Um do lado do outro, na Marquês de São Vicente. O último trabalho que eu fiz lá deve ter... Eu gravei lá no Palmeiras uma coisa pro UOL, deve ser 2022, por aí. Se você combina com a assessoria que você vai entrar depois do treino, você espera na calçada até o último jogador sair do campo. Então, se um jogador quiser treinar 200 batidas de falta, você fica na calçada. O campo, enquanto o último cara não passar da linha, não bater o portão, igual da pelada lá, enquanto o cara não bateu o portão que ele saiu do campo, a imprensa não entra. Então, assim, tem uma... Tudo vai levando para um distanciamento das relações pessoais e isso vai se refletir. Então, aí você pensa hoje, cobrir uma Copa do Mundo, você vai também... você não vai também ter acesso aos treinos como você poderia ter. Então, não é... Você e os 5 mil jornalistas lá, do mesmo ritmo, no mesmo... Exato. No mesmo lugar, é autorizado a entrar no mesmo lugar. Então, assim, é muito frustrante os clubes não serem abertos, é muito frustrante esse abismo que se criou, né? Falando de futebol, aproveitando que a gente está falando, a diferença quantitativa de salário ela é obscena. Ela é obscena. Eu acho até que a imprensa bate muito pouco nisso, né? Muito pouco.
bate muito pouco nisso, como deveria bater, porque eu acho que a gente fala, de forma geral, enquanto sociedade, muito mal de dinheiro, assim, sabe? É muita grosseria o treinador do Palmeiras ganhar 3 milhões de reais e ficar falando que eu não vim aqui para ser amigo de ninguém, eu vim aqui para ganhar e trabalhar. Porque a vontade que dá é falar, quem falou que eu tenho vontade de ser teu amigo, né? Ninguém aqui tá cobiçando tua amizade, né? E o cara ganha num mês o que as famílias inteiras daquela sala inteira talvez não vão juntar na vida, né? E a gente perdeu um pouco esse referencial quantitativo, porque olha como é doido, né? Existe um respeito ao cara que chegou lá, o cara tá na profissão que talvez é o maior funil do Brasil. O negócio gera muito dinheiro, o cara não tá roubando ninguém, né? O Dorival tem mais um mês para ganhar dinheiro da CBF, aí você vai falar, assinaram o contrato porque quiseram. Tudo bem, mas o seguro-desemprego dele é obsceno, né? É muito dinheiro jogando para esses caras. Então, essa diferença da grana, ela reproduz o distanciamento físico. Aí você não vê mais o cara. Não vê. O cara é intocável. O cara... esse trabalho que eu fiz lá, um documentário pro UOL no Palmeiras, o Palmeiras permitiu a entrada, desde que nenhum jogador mais esteja no campo, desde que nenhum jogador fosse registrado fazendo qualquer atividade física. Então você não pode ter o cara numa bicicleta ergométrica. O cara é jogador de bola. O cara ganha direito de imagem, o cara ganha um generoso salário, o cara paga um generoso salário para assessoria de imprensa dele, para alguém cuidar para as redes sociais, e o cara não pode conversar comigo na academia, né? Então, aí acho que esses movimentos se encontraram, assim, um distanciamento pessoal, aí fala, mas aí é nostalgia, tal. O que era você passar 45 dias numa Copa do Mundo nos anos 80, né? Primeiro que essa diferença pessoal não era tão grande, né? Um jornalista, um cara do Jornal do Brasil, consegue conversar com o Zico, Sim. com o Falcão, com o Sócrates. Já dava pra pagar a conta, os dois dividir a conta. E eles não são ETs, né? Não dá pra gente conversar. A gente não tem assunto Não com tem, esses caras. não tem. E sem juízo de Não valor. frequenta os mesmos lugares, A gente não não é tem a melhor mesma que cabeça, eles. não é o mesmo mundo. Sem juízo de valor. É bico calado porque a coisa não flui. E os veículos toparam, né? O jornalismo topou, a grana foi diminuindo para esse tipo de coisa e ele topou ficar em casa mesmo, relatando os fatos assim à distância. Eu acho que é frustrante, né? É frustrante porque o futebol, especificamente, eu acho que ele perdeu muito do seu ambiente quando ele deixou de ter as pessoas frequentando esses lugares, sabe? Acho que a gente se acostumou mais do que deveria com ver tudo pela internet e pela televisão. A televisão deveria ser um meio de você ver o jogo que, em tese, você não pode ir. Digamos que um torcedor apaixonado ele gostaria de estar em todos os jogos. Como não dá para eu estar em todos os jogos, os que eu não tô eu vejo na televisão, né? Ou porque eu moro longe, ou porque eu não tenho grana, enfim. Mas perdeu essa... Cara, enfim, é chocante, assim, um canal ter a Libertadores e a equipe não tá lá para transmitir o jogo, sabe? É um negócio... Virou comum, né? É um negócio de louco, Pra assim. gente encerrar futebol, que eu quero falar de cinema. Por favor. Que eu quero falar de cinema também, mas eu tenho um... Cara, na verdade a pauta foi até invertida. Mas enfim, é isso. A conversa tá fluindo, eu inverti a pauta. Quando a gente tá falando aqui de futebol, meia hora falando de futebol, e o brasileiro não tem como ser alheio ao futebol. Ele pode não gostar. Inclusive, talvez até criogeriza exatamente porque tudo é futebol. Mas ele não tem como ser alheio. E o futebol pega bastante parte do nosso tempo. Do nosso principalmente, né? A gente que gosta, que vive Mais do que precisava, mais né? precisava, pois é. E isso vem, eu acho que diretamente ligado a uma instituição chamada Seleção Brasileira. Sem a Seleção Brasileira, nos últimos, né? Desde a década de 50, pelo menos, se a Seleção Brasileira não fosse o que ela é, eu acho que a relação do brasileiro seria diferente. Eu acho que a Seleção Brasileira apresentou o Brasil ao mundo, a Seleção Brasileira representou o Brasil no mundo, ainda representa, e foi curioso. E aí um depoimento pessoal, os espectadores e as espectadoras não precisariam saber, mas eu acho que é legal de saber. O Paulo tá morando no Rio há algum tempo, alguns meses, e ele colocou na nossa rotina dos amigos um negócio que eu nunca vivenciei na vida, que é simplesmente vamos tomar uma cerveja para ver o jogo da Seleção Brasileira, que não é a Copa do Mundo, né? Uhum. E eu nem sou dos que odeiam a Seleção Brasileira, não. Eu vejo, assim, nada contra, não, na Copa torço e tal, mas eu não tinha isso, esse hábito. E a gente tem criado esse hábito aí, né? A gente tenta vamos ver o Brasil e tal.
como é que é a seleção brasileira pra você, cara? Porque, assim, é isso, assim. Eu acho que você tem uma relação com a seleção muito diferente do que o meu meio tinha. Inclusive, gente que é fanático de futebol. São poucas as pessoas que eu vejo aqui do meu círculo, né? Da minha idade e tal. Flamenguistas, vascaínos, enfim, de vários torcedores de vários times que tem essa relação com a seleção de não só de gostar, mas de respeito mesmo, assim. Né? O que eu acho que você... De se importar um pouco. Não, de respeitar o tamanho da... Isso acho que é um negócio que é uma das coisas que você, e o Yamin também, principalmente, agora o Yamin que tem o canal dele de seleção, vocês dois, principalmente, colocaram isso em mim. Falaram, cara, isso aqui é a seleção brasileira. E nesse meu texto, inclusive, do 7-1, uma das coisas que eu falo é que o futebol brasileiro perdeu. Então não adianta você que é Flamengo, que é Vasco, que é Palmeiras, achar que quem perdeu foi a seleção. Quando a seleção toma de 7-1, quem perde é o futebol brasileiro como um todo. E você acha que nem acredita tanto nisso, mas enfim, isso é outro assunto. Como é que é a sua relação com a seleção brasileira, cara? Como é que você vê a seleção brasileira hoje? E aí, enfim, tem lance de Edinaldo, que, enfim, práticas que a gente sabe que acontecem pelo menos há 40 anos, desde o Ricardo Teixeira, mas que, enfim, que não cuida dessa entidade, dessa camisa amarela e a relação das pessoas com a seleção, que nem sempre é muito linear. Eu não acho que as pessoas ignoram tanto a seleção quanto parece, e ao mesmo tempo criou-se, com essa divisão política que o Brasil tem também, ao mesmo tempo criou-se esse ambiente de você ver a camisa do Brasil e falar, caraca, bolsonarista e tal. Como é que você vê a seleção brasileira atualmente? Muita coisa, né? Primeiro, assim, eu acho que tem uma dificuldade que a gente tem com o futebol, a gente como um todo, pessoas que gostam de futebol, é lembrar que futebol é talvez a coisa que vai te acompanhar pelo maior período da tua vida. Você vai gostar de futebol dos 5, 6 até o último dia da tua vida. Então, se você viver 90 anos, você vai ver 15 Copa do Mundo, sei lá. Então, assim, não precisa ter uma coisa equilibrada, linear e coerente por toda a sua vida. Eu acho que as variações são normais. Eu, por exemplo, né, fazendo uma rápida retrospectiva pelas Copas, eu gostava muito da seleção ali, 2004, 2005, muito encantado, achava muito legal que o Brasil tinha os melhores jogadores do mundo e tal. O Dunga, pra mim, foi um baixo astral tremendo. A volta do Felipão eu não gostei muito. Na Copa no Brasil, muito interessado pelos protestos, porque estava rolando ainda em 2013, muito tocado pelas críticas à arenização, aquilo me distanciou muito da seleção. O Tite, com todos os problemas que ele teve nas Copas do Mundo, que não conseguiu fazer o time jogar o que poderia, a meu ver, né? Ele não teve o dia especial, né? Na Copa. Eu acho que o Tite restabelece um respeito pela seleção, né? E eu vou sempre achar isso. O Tite, o jornalista pergunta de um jogador que não foi convocado, ele não falava, não falo de quem não tá na lista. Você pergunta lá, pô, mas e o cara do esporte, tá jogando bem? Não, o cara do esporte tá na lista dos 80 que eu tô vendo e tal. Alguém pode achar que é politicagem, que é papo furado. Pra mim, ele, dos caras que eu vi, é o que mais respeitou o cargo. Ele teve a liturgia do cargo. Ele sabe que todo mundo que tá assistindo gostaria de estar na função dele. E é o primeiro técnico da seleção a dar expediente, né? Trabalhava lá das 10 às 19 na sede da CBF. Não tô aqui defendendo que ele volte, passando pano, nada disso. Acho que ele respeitou o cargo. Eu tô no cargo que todo mundo quer ter. Todo moleque sonha ser jogador, todo jogador sonha ser técnico, todo técnico sonha ser com a seleção. Logo, todo moleque, se pudesse escolher a vida, era ser técnico da seleção aos 60 anos. E ele foi, acho que ele respeitou. Então essas coisas variam. O Tite me reaproximou. Eu tinha vontade de ouvir as coletivas do Tite, porque eu sei que ele se importa com quem tá ouvindo. Eu sabia que ele se importava. Mesmo que fosse tudo treinadinho, mas ele fazia questão de expor o que ele pensava, né? Eu acho que ele tinha a noção de que aquilo era importante, que os jornalistas não estão ali de sacanagem e que quem se importa merece uma resposta. Isso. Então você pergunta pra ele, o Neymar vai jogar por fora ou por dentro? Ele vai falar. Você vai jogar por fora. Ele não vai falar... não comento sobre... Por isso que eu sou técnico, vocês são repórter, né? Não cagou na cabeça de ninguém. Fala isso. Adora. Não, e ama, e quer busto, né? Pra uma pessoa intragável. Enfim, então acho que essas coisas variam e acho que a seleção tem esse jogo da variação. Por exemplo, eu acho que esse ciclo atual é o maior baixo astral que a gente viveu da seleção disparado, assim, disparado, né? Ramon,
o interino demitido no meio, que foi com o Diniz, enfim, tudo isso. Acho que tem isso. Acho que a gente tem que ter uma humildade de entender que nosso humor pode variar. Acho que o jornalismo tem um papel importante em destruir a reputação da seleção quando ele colocou a gestão dos clubes e a organização do futebol brasileiro em contraponto à seleção. Então começou esse papo de que o cara vai pra seleção, volta cansado. Mas e se o cara se machuca na seleção? Quem paga o salário? E a gente sabe que algumas pessoas, acho eu, um pouco pra capitalizar em cima do torcedor também, comprar essa briga que eu acho que tá completamente errada, a ponto de hoje o torcedor preferir que o jogador do time dele não vá à seleção. Isso é uma discussão que ela tá errada de véspera. A pergunta não é essa. Você quer que o cara vai jogar em La Paz e volte para um clássico a meia hora do jogo? Óbvio que não. A questão não é essa. A questão é que todo jogador sul-americano ama defender a seleção. Ponto. O melhor dia dos caras que moram lá na Premier League é o dia que eles se encontram em Teresópolis. Ponto. Isso eu posso garantir para você. Não existe um jogador de Brasil, Argentina, Uruguai que fala, putz, podia não me chamar nessa. Não existe. Não existe. Então, assim, se você é contra o cara ser chamado, você tem um problema de princípio inicial. É tipo você achar que uma banda não tem que ser chamada para um festival de música. Pô, mas o cara tem uma banda para ser chamada para o festival de música. Então, assim, não tem sentido. Acho que o jornalismo andou mal nessa. Comprou essa briga muito errada. Quando começou essa coisa, não é a seleção brasileira, é o time da CBF. Cagada. Cagada, gente, sabe? Isso é tão rasteiro como achar que o patrocinador do teu time manda no teu time, ou que tipo, parece aquela coisa que eles lá ganhando milhões e você aí chorando, sabe? Isso é bobagem, cara. Então, reducionista. Essa coisa de time da CBF é bobagem, essa coisa de o clube é mais importante, isso é novo. Não que é novo nessa embalagem, é novo nessa briga. Claro que isso sempre existiu, mas a gente não pode perder de vista que outras gerações tiveram na seleção brasileira os melhores times que eles viram na vida. Então o encantamento não é produzido, não é que vocês ficam romantizando o Brasil que perdeu para a Itália. Cara, não é romantizando. Os caras que viram aquele jogo dizem que aquele é o melhor time que eles viram. Eu não posso brigar com eles. Faz total sentido. Eu vou falar o quê pro meu pai? Você gosta de um time perdedor, você tá romantizando. Porra. E que faz total sentido, porque era o espírito daquele tempo. Era aquilo. Reunindo os melhores jogadores do país que tinha os melhores jogadores. E ela, com essa busca, com esse compromisso de tentar representar, sempre cheio de percalços. Aí que tá. Então acho que foi se construindo uma coisa de que a seleção não importa. Eu acho que vai se misturando as coisas. É claro que a CBF é uma merda, mas se a gente também não puder gostar de futebol e ser crítico ao mesmo tempo, aí a gente para de ver jogo. Imagina, né? Pô, você sabe o time que eu torço. Se eu começar a falar das cagadas que eu também acho do meu time, a gente vai ficar aqui. Aí acaba. Mas aí, enfim, já me alonguei um pouco para tentar pegar o hoje. O que eu acho? Eu acho que as pessoas perderam um pouco a noção de que a seleção é importante para o futebol. O futebol de seleções não vai acabar, não tem que acabar. A Copa do Mundo ainda é o torneio mais legal para acompanhar. Você prefere que o Flamengo ganhe a Taça Guanabara do que o Brasil ganhe a Copa do Mundo? O problema é teu e, sinceramente, eu acho meio papo furado. Não prefere, porque o churrasco, quando o Brasil ganhar a Copa do Mundo depois de 20 É que as pessoas não lembram, anos, né? tem uma geração inteira aí de adultos que não sabe como é. E tem outra coisa, você citou o 7-1, para eu concluir essa coisa de seleção que eu falei bastante. O 7-1 causou uma distorção no debate, que a imprensa, de certa forma, a crítica, a opinião pública, cravou que o futebol brasileiro tinha um atraso, ele representava um atraso. Então, né, parece que o Brasil era o velho, a Alemanha era o novo, né? Futebol, nada é tão genérico assim, né? O time da Alemanha não era tão bom para ganhar de 7, o Brasil não era tão ruim para tomar de 7. Essas coisas acontecem e com todo o mérito da Alemanha, com todo o demérito do Brasil. Mas ali eu acho que gera uma ruptura que ainda não foi corrigida, que é uma ideia de que o brasileiro é arrogante para futebol e que o brasileiro só torce quando ganha. Primeiro que eu acho que o brasileiro tem que ser arrogante para futebol mesmo, porque... Se a gente não for, quem vai ser? Pô, se eu e você Os ingleses são até hoje. Se eu e você não puder ir para cima de 2 norueguês na praia para jogar uma pelada, aí acabou a vida, Então, não é um problema ter mania de grandeza, não é um problema.
Ser arrogante não é um problema, sabe? Não é um problema. O grande ponto é que criou-se um constrangimento com 7-1 que a gente não conseguiu sair ainda, sabe? Parece que não conseguiu sair ainda. E aí, acho que não conseguiu sair porque gerou esse distanciamento, porque a gente chegou num ponto que as pessoas acham que é melhor o Flamengo ganhar na bolinha de gude do que o Brasil ganhar na Copa, porque aqui é o Mengão e tal. O pertencimento, né, saiu da seleção. E porque a seleção só vai conseguir dar uma resposta, infelizmente, quando ganhar a Copa, né? Senão a gente vai ter, né, o que a gente mais tem hoje é ex-jogador virando comentarista ou virando palhaçada de internet, que acha que ele joga melhor do que todos os caras da seleção de hoje, né? Esses dias o Souza, ex-jogador de São Paulo, viralizou, falando que o Paquetá, né? O Paquetá não engraxa a chuteira dele. Pô, sim. Tá desvirtuado, tá bagunçado. Mas eu te diria que, assim, gosto de acompanhar a seleção porque acho que o futebol de seleção ele é interessante de assistir. Ele consegue driblar um pouco um certo pragmatismo do futebol de clube. Acho muito mais legal, por exemplo, ver uma Eurocopa do que ver a Champions League, pro meu gosto. Acho que o futebol de seleções tem outras nuances que o futebol de clube vai perdendo. E aí a gente pode dar vários exemplos aqui. Rames Rodrigues. Como é que o cara não consegue jogar no São Paulo e o cara, a gente para ver na eliminatória, é gostoso de ver o cara jogar. Tem coisas no futebol de seleções que ele cabe, essas coisas ainda cabem. Por isso que aconteceu o que aconteceu com o Messi, por isso que pode acontecer com o Neymar algo grande, que talvez nunca mais aconteça no clube. No quarto e domingo, indo fazer palhaçada de influenciador, talvez no clube não caiba. Na seleção ainda cabe. E isso me interessa, assim, essa coisa de que eu acho que a última seleção argentina é o melhor exemplo. Vamos se juntar um mês e tentar montar um time legal que as pessoas vão lembrar. E, cara, isso tá meio fora do tempo, sabe? Tem nada a ver com... um projeto. E não tem a ver com Guardiola, Klopp, com perde e pressiona, com cacete. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com outra parada. Quem esse mês consegue fazer isso aqui? Se der errado, a gente muda para a segunda rodada e vamos encaixando, torce para a bola entrar, o goleiro iluminado no pênalti, vamos embora. E no final das contas é a história das Copas todas, praticamente. É isso. E a gente vem do futebol com tanta frequência, né? Champions League, Europa League, Conferência, Copa Sul-Americana. Tipo assim, tem 16 times brasileiros jogando contra time gringo. Tá o tempo todo rolando um monte de jogão que a gente adoraria ver na infância, por exemplo, uns Goiás e Rosário Central, tá rolando aí aos montes nos últimos anos, e eu acho que assim, se a pessoa respirar um pouquinho, ela vai lembrar que é legal, tem um barato ali da montagem da seleção que me interessa, assim, enquanto espectador, me interessa esteticamente, em termos de linguagem, do que o time pode fazer, do que ele pode representar. E o Tino Marcos falou isso uma vez, foi bonito, ele falou que a seleção brasileira é uma vela lá na estante, que ela tá quase apagando, mas acontece uma coisinha, você passa lá e acende de novo. E aí, a virada, ela pode acontecer a qualquer momento, assim. Qualquer momento, cara. Precisa acontecer uma semifinal de Copa, uma quinta-feira, um jogador estourando. Que surge, do nada sai do banco e... cara, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento. Por um azar não teve um Brasil e Argentina. No Catar, sabe? Que podia mudar, assim, muita coisa. Mas o Sino entra em campo. Tudo bem, mas assim, não acho que é essa terra arrasada toda, e eu acho que as pessoas falam da boca pra fora. Virou... e é descolado também falar que caga pra seleção. Então é aquela coisa, todo mundo caga, mas tá olhando, assim, né? Todo mundo critica, todo mundo tem opinião. Todo mundo tá olhando, assim, porque é legal, cara. Quando o time tiver legal... É legal. E aí a galera vai surfar de novo. E é uma coisa que eu insisto em dizer, repito, não sou um fanático da seleção nem nada, vejo até com um certo distanciamento, mas insisto em dizer, se tu acha que teu time é fodão, grandão, brabão mesmo, irmão, é por causa da seleção brasileira. Se não tem a seleção brasileira, você seria no máximo ali um Independente Del Valle, né? Porque Equador, Colômbia, que tem bons times, mas que ninguém, Atlético Nacional é um time fodão, mas não fica falando, porque... São times cujos países não chegam na Copa do Mundo. E outra coisa, né? É uma geração inteira já de adultos que não lembra como é ganhar a Copa do Mundo. Galera, é bom pra caralho ganhar a Copa do Mundo, tá?
E é isso, assim, até você que não liga muito pra seleção brasileira, mas que gosta de futebol, ou mesmo quem não gosta tanto de futebol, Copa do Mundo é coisa séria, já diria Galvão Bueno. E é isso. Você vê, né? A Alemanha, que tinha um projeto, ainda tem um projeto sério de seleção, de futebol, de país e tudo mais, tem 2 Copas do Mundo. Desde que ganhou a Copa do Mundo do Brasil, não consegue passar de fase. Né? Isso não quer dizer que o projeto lá é ruim. Isso só quer dizer que a seleção deles não deu certo naqueles dois momentos de 30 dias em 4 anos. E né? a gente tava indo até Santa Cruz Cabralha ver o que os caras fizeram no quarto e ninguém aguenta. E ninguém mais para ver um jogo também, porque a combinação é muito sutil, cara. É muito sutil. Eu acho que a seleção tem essa coisa, essa faísca ainda da combinação, do específico, sabe? Não tem. Nada é genérico na seleção. Não dá pra você falar, pô, bota esse ataque aqui que ele. Não dá pra saber. A combinação, ela tem um funcionamento próprio ali. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. A gente vai falar de futebol mais, mas aí de outro ponto de vista, porque eu quero falar um pouco de arte com você, de cinema. Você é um homem do cinema também, e outro dia, acho que você nem sabe, mas rolou no nosso grupo uma piada com o seu nome, que foi, você foi falar de um filme, esses dias aí lá acho que no Instagram, e você falou que nunca foi cinéfilo. Nunca fui cinéfilo. E isso virou uma figurinha nossa, não sei se você já percebeu, porque a gente, cara, com o Paulo Júnior fala isso. O Paulo é um documentarista, um cineasta, um homem do cinema, um homem de festival de cinema, mas você rechaça o cinéfilo? Não, não rechaço. Qual é a sua relação com o cinema? Eu nunca fui mesmo, eu não tenho uma... O que é o cinéfilo, então, que você não é? Eu não assisti filme pra cacete na vida, não tive uma formação cultural do cinema, não sou aquele cara que, quando era moleque, vai lembrar dos filmes que viu na tela quente, no cinema em casa, na sessão da tarde, na tela de sucessos. Não tive essa relação. Minha mãe botou TV a cabo em casa, eu só via futebol. Eu não tive essa relação, eu não tenho essa formação mesmo. E não sou um devorador de filmes, não. Não tô nessa... eu acho que o cinéfilo ele tem uma certa obsessão, não pela questão de se completar, você nunca vai ver tudo que precisa, enfim, o negócio quanto mais você assiste, quanto mais coisa você descobre, mais filme tem para assistir, a coisa não vai acabar nunca. Mas eu não fui formado e nunca toquei minha vida nesse lance. Acontece que a minha relação acabou sendo mais tardia. Eu conheci uma turma de amigos que era do curso de cinema, curso de jornalismo e de cinema meio juntos, assim, e a gente se meteu a fazer uns documentários, eu me apaixonei, assim, pela coisa do documentário e passei a pesquisar muito, documentário principalmente, desde então, me interessar por estudar, por pesquisar. Depois tive o podcast do Central Cine Brasil por anos, cobrindo o cinema nacional, então... Eu tenho esse interesse, principalmente pelo cinema brasileiro, por uma questão um pouco de... Primeiro porque os filmes grandões, eles já têm um certo marketing natural. Eu achava que, enquanto jornalista, era mais interessante falar dos filmes que não saem na imprensa. E eles não saem mesmo, isso aqui não é chororô, assim, a imprensa tá cagando pro cinema brasileiro. Sim, é uma vergonha. Pra mim é uma vergonha. A Globo News não tem programa de cultura, né? A gente precisa dizer... É um canal de notícias, mas cultura não é notícia, né? Porque não tem um programa que você vai ver a agenda do cinema. Tá lá em algum lugar, vai aparecer programa da tarde, vai passar um trailer, receber alguém, principalmente se é ligado à casa. Mas assim, a gente não tem um jornalismo de cultura hoje forte pro que ele poderia ser. Claro que tem os repórteres aí, os abnegados, muita gente boa cobrindo. O Globo, por exemplo, né, para falar aqui do Rio...
Folha, o pessoal tem lá seus repórteres frequentando festivais, cinema, viajando, cobrindo, mas não tem esse interesse e eu achava que era legal ter, e foi muito legal, de fato, porque é uma luta muito ingrata, né? Existe uma máxima conhecida, assim, né? Foi dita por um pensador do cinema brasileiro, mas outras pessoas também já reproduziram no fim das contas, que é: o pior filme brasileiro vai falar mais sobre você do que o melhor filme gringo que você puder ter visto. E aí não é uma questão de reserva de mercado, de pachequismo, nacionalismo, não é isso. Mas a gente tem essa triste constatação de que a gente não se interessa tanto pelas nossas histórias. Sim, as pessoas estão menos dispostas a ver um filme que eventualmente possa ser chato, eventualmente possa ser ruim para ela, tá muito menos disposta com o filme brasileiro do que com o filme estrangeiro. E aí é nessa linha, assim, me interessa muito pesquisar o cinema brasileiro, entender o que as pessoas em suas respectivas cidades e estados estão fazendo, que histórias elas estão contando. A variedade é absurda, né? A gente mora num país gigantesco, com milhares de jeitos de se trabalhar e milhares de jeitos de se contar a história. E aí eu mergulhei nessa, assim, e tô até hoje, assim, tento acompanhar na medida do possível, tenho minha tabelinha lá que eu anoto todos os filmes brasileiros que estrearam e vou tentando acompanhar e vou tentando ver, os últimos 15 aqui não consegui ver, tento olhar, será que já caiu no streaming, já pingou um link, já tá aí na pirataria, ainda tá no cinema, claro que não dá pra ver tudo, mas eu fico muito interessado, assim, por saber como que nós, né, nós brasileiros no caso, como que a gente tá se virando para contar as histórias, assim, e é uma luta muito inglória, cara, tipo assim, os filmes não têm espaço, cara, é muito filme bom fazendo 2.000 pessoas de bilheteria, tô falando 2.000 pessoas, cara, assim, chega a ser constrangedor e, enfim, a gente pode falar mais da indústria daqui a pouco. Fica um buraco aí, porque, enfim, as pessoas fazem os filmes para eles serem muito pouco vistos. Claro que ele pode durar para sempre, mas assim, então a minha relação foi meio essa, assim, entrar de cabeça nessa pesquisa do cinema brasileiro, contemporâneo. Não sou um expert em cinema novo, em cinema marginal, não manjo pra cacete de cinema, longe disso, mas tenho esse interesse mais de observador, de repórter mesmo, de jornalista, assim, de tentar ir acompanhando, assim, sabe? Tipo, vai ter agora o Olhar de Cinema em Curitiba. Pô, o que tá passando na Mostra Paranaense? Tenho uma vontade no Olhar de Cinema. Pegar ali uns 3 dias pra ver os curtas paranaenses, saber que galera são essa? É interior? Histórias, né? É zona urbana? É rural? É da capital? O que tá acontecendo, assim? Eu tenho essa coisa e que, infelizmente, pela nossa formação cultural, assim, é muito restrito, assim, né? É triste, assim, falar de uns filmes que eu gostei muito, que a galera não viu, porque a galera não vê cinema brasileiro, né? Fica parecendo que você é um extraterrestre. Né? Fica parecendo que você fica essa piada como se você fosse um nerd, como se você quisesse contar vantagem. Cara, é só uma questão, como muita gente tem com a música, por exemplo. Tem gente que, né, qualquer lançamento da música pop brasileira sabe o que tá rolando, sabe que show que vai ter no circo e na fundição e o que tá vindo e tal. Mas com cinema é um público menor, assim. Infelizmente, né? Eu lamento que seja. O cinema, nos filmes, né? Enfim, a arte como um todo concorre, como tudo hoje em dia, com a atenção do espectador, com internet, com outras coisas, né? Hoje tudo, você não tem mais uma concorrência direta, né? De filme entre filme, de cinema com TV, de próprio futebol. Hoje tudo, a gente concorre com tudo que tá aqui na palma da mão, principalmente. Como é que você vê essa coisa do cinema retendo tentando buscar essa atenção? Porque cinema, embora tenha os curtas, né? Curta normalmente não tem grandes bilheterias, né? Os longas-metragens são os que têm maior bilheteria, maior público. E aí a gente tá falando de pessoas que precisam ficar 1h30 sem celular, ou 2 horas e meia sem celular, porque eu ainda acho que o cinema é um dos poucos lugares onde a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, consegue ficar sem celular. Acho que aumentou um pouco o número de pessoas que dão uma olhadinha ali no escuro e tal, enfim.
Mas acho que, no geral, eu acho que ainda é um lugar que as pessoas vão e conseguem não digitar, pelo menos, não conversar durante o filme. Pelo menos nas experiências que eu tenho de cinema, que são poucas. Como é que você vê o cinema, e mesmo os filmes no streaming, né? E fazendo essa linha com o streaming, porque a gente está falando aí de uma realidade que hoje você paga aí 20, 30, 40 reais num streaming qualquer, e você vê centenas de filmes, mas ao mesmo tempo você parece que não consegue ver. Porque fica sempre ali passando o que você vai ver, precisando de uma curadoria, precisando de alguém para, me indica aqui uns filmes e tal. E a presença do streaming, né, na nossa realidade. Como é que você analisa isso? A relação, e de novo aqui, sem querer fazer uma fala nostálgica, conviver, se relacionar, ser tocado é uma coisa da vida presencial. Ponto. Tem corpo envolvido. E o cinema, por que ele se tornou um fenômeno como ele se tornou? Porque ele tensionou muito essa coisa. Você sentar numa cadeira, uma imagem de um tamanho que você só vai ter lá, um som com a qualidade que você só vai ter lá, e uma imersão total do seu corpo. E seja pro jeito que for, gostando ou não, dormindo, comendo, que seja. Essa entrega, ela se perdeu muito, assim. Se perdeu muito. Eu vou muito no cinema à tarde, né? Eu sou freelancer, trabalho por conta. Às vezes eu quero ver um filme que tá só 2 da tarde, acordo cedo, trabalho até meio-dia, vou e consigo me organizar. Acho que é a vantagem do home office aí. No meu caso, a coisa mais valiosa é essa, é conseguir fazer coisas, né, no meio do expediente em relação ao cinema. E, cara, é constrangedor que uma pessoa vá num filme das 2 da tarde e não saia do celular, assim, porque, cara, se tá apertado de trabalho, não vai no filme, assim. Não, a gente precisa se provocar um pouco a entender para o que a gente tá se entregando, sabe? Para o que a gente tá se entregando? Você vai parar a tua vida 1h30 e vai se entregar pra, né, receber aquele trabalho, conhecer aquela história, ou você vai ficar meio trabalhando? Porque, cara, pra ver meio trabalhando, aí vem em casa, né? Aí para, aí vai no banheiro, aí vai tirar a roupa da máquina. Eu sempre boto a roupa pra lavar e boto um filme lá. Aí a máquina apita, precisa parar o filme, tipo, isso é uma relação. Tudo bem. A pessoa pode chegar aqui e falar, cara, eu não vou mais no cinema. Por quê? Porque é caro, porque é ruim pra voltar, é perigoso, aí tem que pegar Uber. Tá certo. Agora, se provoque, se entregar um pouquinho, né? A gente tem que ter um pouco mais crítico com isso. Eu acho que tá tudo muito permissível. Tem uma coisa interessante, que é isso que você falou, né? Ele tá disputando com tudo. E aí, na pandemia, houve um grande pessimismo em relação ao cinema, porque quando se dizia das atividades... como que se diz? Atividades essenciais, acho que o cinema é a atividade menos essencial da história da pandemia, porque é fechado, não tem como não se... Depois se sacou que você se contaminava pela fala e tal, mas assim, uma pessoa tá tossindo do teu lado no cinema, você pode pegar uma gripe, né? Enfim, o lugar é muito propício para isso. E no fim das contas, aí cada pessoa pensa numa coisa. Tem gente que acha que o cinema vai se consolidar como uma coisa puramente mercadológica mesmo, do shopping, o casal vai lá, come um lanche, senta 1h30 e vai cada um para sua casa, né? Principalmente casal de namorados, famílias, pessoas que não moram junto, o cinema ainda é um lugar de encontro. Pô, vamos no cinema? Vamos. Acabou, cada um pega a sua linha e vai embora. Há também uma ideia de que o cinema ele pode se consolidar como uma coisa de arte de fato, né? Tem muita gente que já é assim, pô, eu vou ao cinema ver filme que eu acho que vale a pena ver no cinema. Seja um filme antigo, na Cinemateca do MAN, o cara fala, pô, meu sonho era ver esse filme no cinema, eu vi uma vez, peguei pela metade na TV, aí, pô, vale a pena, eu vou lá porque eu quero ver o Glauber Rocha, a versão restaurada na Cinemateca do MAN. Porra, é um evento, é tipo assim, tirei a noite pra ver aquilo ali. Os festivais, eles vão sempre continuar, é onde você vai ter as novidades, onde você vai ver as coisas inéditas, e não tem escoamento no streaming. Não tem. Se você pegar, por exemplo, em 2010 ou 2011, o Brasil alcançou a marca de 100 filmes lançados no cinema por ano. Ele vinha lançando 60, 70, 80, com as políticas, as novas universidades, o fundo setorial, a Ancine funcionando, de Lula para Dilma, bateu 100, hoje está em quase 200 por ano, lançados no circuito, que chegam no cinemão mesmo. Desses 100 filmes lançados em 2011... tava até olhando esses dias. 50 estão no streaming. Caramba. 50 Cacete. Sumiram. Pode ser que tá no Vimeo do diretor, tipo assim.
talvez num link escondido do YouTube. A pandemia bagunçou muitos links. Às vezes você acha um filme que ele tá numa live de uma ONG que ele esqueceu de tirar, sabe? Tá lá ainda. Ele tá lá porque passou na pandemia e ficou lá, sabe? Então, cara, isso é um número alarmante, assim. Muito. O Brasil abre novas faculdades, investe em editais, as pessoas lançam os filmes e se você falar, pô, quero ver os filmes do Brasil de 2011, metade você não acha. Isso é uma coisa chocante, assim. Então, ir ao cinema ainda garante que você consegue acompanhar o cinema. Se você não frequenta os festivais e aí você vê uma matéria num jornal de um filme que parece ser legal, pode ser que você nunca mais encontre esse filme na tua vida, porque não existe um caminho de carreira linear, né? A presença brasileira no streaming ainda é muito tímida, ainda é constrangedor, né? A gente pode falar daqui a pouco da coisa da regulamentação do streaming e tal. É constrangedor como a gente ainda não conseguiu organizar isso. Então acho que o cinema vai ser cada vez mais nicho nesse sentido. E o grande entretenimento, Hollywood, a parada vai durar, né? Vai continuar durando, acho que ainda acontece, esses filmes ainda acontecem. As grandes franquias, as sequências, a volta da pandemia teve Barbie e Oppenheimer, que foi um fenômeno. Pô, as pessoas achando que os cinemas iam acabar, de repente as pessoas estavam indo vestidas de Barbie no cinema. Então não vai acabar, vai ter sempre uma história que vai levar a multidão. Falando que o cinema vai acabar tem 100 anos. Exato, vai ter sempre, né, aquela história que vai levar a multidão, mas o entorno disso é um pouco preocupante, tem que achar outras saídas. O cinema vive uma questão muito complicada que é a própria especulação imobiliária. Sim. Então os cinemas também estão no shopping porque o cinema de rua não consegue se manter. Claro. Isso é chocante. A gente vive num país que o investimento em cultura é pífio, né? A gente não tem mecanismos. Cara, como é que o Odeon não tem um contrato de 30 anos com uma marca para ele ter cinema garantido por 30 anos, todo dia uma sessão? Cara, não tem. Uma programação intermitente, abre num festival do Rio. Cara, como é que não consegue viabilizar isso, entendeu? E não tô falando mais para ser a Cinelândia, ter 50 salas. Ainda lá, né? Falou, cara, T1, para um dia chegar um turista, você fala, cara, desce no metrô, de frente já vai ter os, pode ir lá. Mas não, cara, você não pode falar pro cara ir lá porque vai estar fechado, não tem, essa coisa, tem que ver. Então, assim, é muito triste que o investimento é tão difícil para manter as salas. Os shoppings estão aí bombando, acho que vão continuar bombando, acho que vai seguir tendo público. Ainda é um programa para adolescente, para criança, muito, muito forte. Mas o que você falou é fundamental, assim, a questão da atenção. A gente tá numa disputa ingrata mesmo, assim, com a disponibilidade do corpo, né? Pô, a gente tem 30 e poucos anos, as pessoas estão nessa coisa de jovem cansado, será que eu vou, sabe? Tipo assim, as pessoas, pô, ir até o cinema. Tipo, existe uma sensação de desgaste geral e quase uma sensação de fim da vida, assim, né? Acho que o momento de uma crise do capitalismo, ela tá batendo na gente como nenhum outro bateu, numa coisa mais de um sentimento mais pessoal, mais de estar caminhando para um abismo, de fato, de estar na beira do abismo, de estar caminhando para um colapso, né? Ambiental, do mundo do trabalho, da grana. A gente é uma geração que acha que vai ser tudo uns velhos fudidos, porque não consegue guardar dinheiro. Então, assim, tá dentro desse grande caos que ele vem muito por conta do capital, por conta do mundo que a gente vive. A gente precisa se interessar por imaginar, cara, por dar uma viajada. E aí vai ser o cinema, a literatura, porque se a gente também ficar trabalhando, deitado no sofá e achando que a vida tá uma merda, a gente tá fudido também. E aí é o desafio do nosso tempo, assim, né? Se dispor a essa imaginação, assim. Pagar pra ver, né, cara? Pagar pra ver e eu acho que o cinema é uma ótima companhia pro mundo que a gente vive, assim, pra essa descrença geral de futuro, sabe? Pra essa sensação de um cansaço generalizado, assim. Sair um pouquinho, né? Sair um pouquinho. Claro que nem todo mundo consegue,
é caro, é longe, sei de tudo isso, mas estou falando em relação ao sentido da parada e pode até ser em casa também, né? É uma parada de imaginar mesmo, de viajar um pouquinho e sair dessa coisa toda. Vamos falar sobre, você falou da regulamentação dos streamings, Aham. é um papo que a gente também tem bastante. A gente viveu um momento de ataque direto à cultura no Brasil, dos governos de extrema-direita, primeiro Temer, depois Jair Bolsonaro. Era um ataque direto mesmo, os caras não falavam explicitamente que cultura não era isso que vocês estão fazendo, e não vai dar dinheiro, não vou ter edital, não vai ter nada. E aí vem o governo Lula, inclusive com o mote da cultura, porque é um governo na época da eleição, e historicamente o PT e os partidos ligados ao PT são governos que estão ligados às pessoas da cultura como um todo. E tá aí há 2 anos e meio patinando um pouco pelo que a gente tem visto aí em alguns temas de cultura, né? Seja porque pegou uma herança muito complicada, né? E esses dias até o Sidônio, que é o secretário de comunicação lá do governo, falou que um dos erros do governo é não ter deixado explícito para as pessoas o que estava encontrando, né? E eu acho que talvez o Ministério da Comunicação seja um dos principais, né? E o da Cultura também. Foi devastado, acabou mesmo, né? Seja por falta de vontade política, ou por articulação política do mercado, ou por conflito de interesses, né? Como é que você tem analisado essas políticas públicas? Com que a gente avançou? Você agora já reclamou aí. O que a gente pode fazer para avançar mais? A regulamentação do streaming está na pauta, né? É um negócio que os profissionais do mercado falam muito. O governo andou falando um pouco mais, né? Na ideia de, realmente agora vai, né? Mas como é que você vê isso? O streaming, só para explicar assim de forma geral, né? As empresas estrangeiras chegaram no Brasil, colocaram os planos de assinatura e a banda tocou e sem nenhuma, era uma coisa nova. Acontece, né? As coisas surgem, casa de aposta tá aí, a coisa surge para depois entender como é que organiza. Acontece que o streaming já está regulamentado, por exemplo, há uma década na União Europeia. Não demorou muito para a França, para a Itália sacar que, beleza, você quer vir aqui pegar a grana da nossa galera que gastava em outras coisas, só que a gente vai organizar como é que esse faturamento volta para a população. Normal. O Brasil tem um imposto chamado Condecine. Ele é o imposto que salas de cinema, canais de TV pagam pelos produtos de audiovisual e que vão gerando um fundo chamado Fundo Setorial do Audiovisual, que é o que fomenta as políticas públicas. Então, quando chega um canal a cabo no Brasil, chegava, né? Não sei se estão chegando novos, mas chegava, ele sabia que ele tinha que pagar. Então, quando eu passo esse filme, tem uma porcentagenzinha desse licenciamento e dessa exibição que vai para esse fundo vira edital para o audiovisual brasileiro. Mecanismo como acontece em vários países. Todo cinema de todo país do mundo tem incentivo público. Não existe. Hollywood não é uma indústria 100% privada. Não existe uma grande indústria cultural sem incentivo do Estado. A cultura, né, não é um mercado valioso para instituições Exatamente. privadas, né? E aí ela é até usada por cada país do jeito que, né, de interesse no momento, só vê a Coreia do Sul que alcançou com isso. O que a regulamentação do streaming pensa? Que o streaming, as empresas têm que começar a pagar o Condecine, porque a Fox paga, a HBO paga, os canais a cabo pagam, e eles precisam pagar. Falou-se em um momento em 3% o imposto, o governo chegou a 6%, as entidades do setor querem chegar a 12%, sendo que esse 12% de imposto pode ter descontos, variações, a depender do teu streaming. Ela não vai cobrar o mesmo do Netflix do que do streaming lá do governo da Paraíba, que tem o streaming próprio dos filmes da Paraíba, obviamente. Então tem uma modulação desse imposto, mas o que as entidades gostariam é que chegasse a 12% e organizar a porcentagem que precisa ter de produção nacional. Isso tem, por exemplo, na França, na Itália, está na casa dos 20%, 25%. Então, beleza, a Netflix quer estar na França? Quer estar na França. Quanto ela fatura, bate lá, 20% desse faturamento é para filme francês. Eles têm que produzir os filmes lá. Hoje não tem nada disso no Brasil, a ponto de uma empresa como o Netflix, por exemplo, ela pode anunciar que vai fazer uma série no Brasil,
ela pode cancelar na véspera, se ela quiser. Ela não tem obrigação hoje de fazer nada. Ela pode falar que esse ano não vai abrir câmera no Brasil e tudo bem. Os levantamentos mostram que mais ou menos 75% dos lares brasileiros assinam algum desses streamings, desses que são chamados os de assinatura de fato. Porque alguns são vinculados a outras contas, mas assinatura, Netflix, Disney Plus, coisas que você de fato assina, né? Esses maiores, a Amazon, coisa e tal. Então é muita gente gastando grana nisso. Grana que poderia estar indo para outros setores da cultura, do entretenimento, do lazer brasileiro que não estão, e não tem nenhum mecanismo de se cobrar em cima disso. Acontece que essas empresas também têm um lobby muito poderoso. Netflix acabou de anunciar que ela vai reformar via Lei Rouanet, uma coisa esquisitíssima, eu não sei como é que uma empresa dessa conseguiu acessar junto da Cinemateca Brasileira, e uma das salas vai ser reformada pela Netflix, vai ter lá uma plaquinha da Netflix, e ela já fez isso na Cinemateca Francesa também. E, cara, Lei Rouanet, 5 milhões. Tipo assim, dinheiro de pinga, né? E já vira um lobby muito poderoso. Então, acho que a grande frustração do setor é que se esperava uma defesa do audiovisual brasileiro um pouco mais forte, assim, porque são pessoas que formaram esse cinema que a gente está acontecendo hoje, né? Que a gente vivencia hoje. Do governo Lula para o Dilma ali também aconteceu a lei da TV a cabo. Por exemplo, antigamente você ligava lá na Sony, Warner, só passava Plantão Médico e Friends. Hoje a TV a cabo ela é obrigada a ter conteúdo nacional e no horário nobre. Então tudo bem, você quer ter seu canal na Claro, na NET? Pode ter, mas tem que passar coisa brasileira, tem que passar. Então são coisas que, como você falou, a direita, o conservadorismo bateu muito, as pessoas não entendem a necessidade de ter cota de tela e de ter, né, uma reserva para filme brasileiro no cinema, por exemplo. As pessoas acham que se o povo quer ver Homem-Aranha, tem 10 salas, bota o Homem-Aranha nas 10 salas. Demanda. Né? Existe a gente precisa combater esse conservadorismo que reconhece, como você falou, a cultura como algo menor e como coisa de vagabundo, do que seja. Então a regulamentação organiza o Condecine, garante uma cota de um investimento obrigatório em produção nacional, garante um investimento obrigatório em produção independente nacional. Também não adianta a Rede Globo fazer uma parceria com a Amazon e o dinheiro cair tudo e ela comprar de novela. Não adianta. Então, produzir novos produtos audiovisuais de produtoras também menores, médias, independentes, e começar a aumentar esse catálogo. Eu até anotei aqui que eu queria te falar que isso é chocante. Eu abri em casa para lembrar. Netflix, no balanço da Ancine de 2024, tem 7.300 títulos. São mais ou menos 200 brasileiros. Tem 3% de conteúdo brasileiro. Tem mais coreano e turco do que... Com certeza tem. E esse número caiu de 2023 para 2024, 16%. Então, assim, não tem a mínima preocupação de também ter uma relação com o país que você tá. E no top 5 dos streamings hoje, Amazon, Netflix, Globoplay, Max e Disney, você tem 7% de conteúdo nacional. E como eu te disse, se você pegar o recorte, por exemplo, de 2011, dos 100 filmes lançados em 2011 nos cinemas brasileiros, os 100 filmes brasileiros lançados em 2011, 50 estão no streaming. Então, esses streams eles não têm nenhuma preocupação também de ser uma memória do cinema brasileiro ou um acervo. Eles estão só naquela coisa direta. Outro problema, desses conteúdos brasileiros que estão nessas principais páginas de streaming de assinatura, essas 5 que eu falei, 80% são de Rio e São Paulo. Então tem um problema mais grave ainda, porque, cara, se a Netflix tem só 200 e poucas coisas brasileiras e a gente tem uma média de 80% Rio-São Paulo, aí lá os documentos da Ancine são muito bons. Quem quiser entrar é só procura lá Oca Ancine, né? Que é o observatório. Cara, você tem tipo assim, uma produção de Rondônia em todos os streamings do mundo. Tem uma de, sei lá, do Pará, sabe? Metade dos estados brasileiros tem menos de 15 produções nos streamings. Então, cara, tem um Brasilzão aí pra você, tipo, passear e fazer correr. A TV a cabo fez isso. A TV a cabo,
ela precisou comprar esses filmes, precisou se coçar. A HBO precisou falar, opa, eu preciso comprar filme brasileiro, eu não posso só ficar passando aqui o Harry Potter para sempre, se eu quiser. E isso fomentou o mercado, virou um lugar para passar os filmes, então a regulamentação é para o mercado girar. Tá tarde já, né? Cara, tá muito tarde, tá muito lento, e acho que o setor cansou um pouco desse lobby tão poderoso, é como se... É isso, as pessoas tinham a sensação que, cara, um novo governo, um novo Ministério da Cultura vai chegando na pauta urgente. A gente ficou 6 anos sem ministério, fechou com o Temer, né? Depois voltou um pouquinho e tal. Pegar o governo Bolsonaro, 4 anos pelo menos. E não rolou, vai rolar. Tem um projeto que está na Câmara, tem um projeto que está no Senado, vai se chegar num bem bom. Obviamente, infelizmente... O Brasil não tem essa postura também um pouco mais firme, como outros países têm, como o Uruguai teve, por exemplo, quando o Spotify teve que sair do Uruguai, porque, podem chegar, as novas empresas vão chegar na nossa economia, mas a gente precisa conversar sobre isso, né? Então, se esperava mais força, mas vai rolar, e eu acho que vai vir um momento bom, porque é isso, cara, vão ter que comprar conteúdo, vão ter que olhar lá a lista do festival, pegar e falar, pô, teu filme já tem algum contrato? Bota teu filme aqui e tal, que é o que não rola hoje. Hoje, sei lá, um filme ganha Mostra de São Paulo, Festival do Rio, a Netflix não tem interesse em ter aquele filme, saca? É um negócio meio chocante, assim, porque tá na mão deles, e um monte assim. de enlatado aqui, a gente precisa ficar... E não tem esse interesse de fazer acontecer, assim. Mas vai rolar e... Espero que a gente se livre dessa coisa, né, como você disse, de um resquício aí de um governo de direita que não entende a necessidade dessas coisas. Sim. Que acha que isso é coisa de comunista, que uma reserva de mercado é uma coisa pobre, menor, que está obrigando a pessoa a ver conteúdo nacional. Cara, é isso, tem 7 mil títulos na Netflix. Não é que você tem que ser obrigado a ver filme brasileiro. Mas o Brasil... tá botando essa empresa de pé, cara. O Brasil é o segundo país com mais assinatura de streaming no mundo. O Brasil faz essas coisas acontecerem. O Brasil tá bancando lá o Round 6. A gente, é o nosso dinheirinho aqui. É o que eu falei. 75% das casas de um país fudido como o nosso estão pagando essas coisas, cara. E é uma volta mínima, justa, e espero que a pressão das entidades consiga fazer subir mesmo a maior porcentagem possível de que essa cota do imposto conseguir chegar, vai ser melhor para a indústria nossa e acaba sendo para todo mundo, né? Acaba sendo geral. Pra gente amarrar o papo e finalizar, Pauleta, você ministrou aí um curso, não sei se é curso, workshop, não sei como é que você chamou, sobre documentários voltado ao futebol, né? Ao esporte ou futebol? Futebol, né? Futebol. E o Brasil, eu lembro que, eu não sei se essa máxima ainda continua valendo, mas durante um tempo eu ouvi muito a máxima que não se conseguia criar um grande filme de futebol no Brasil. Eu não sei se você concorda, se discorda, você pode falar, mas eu ouvia isso e se falava isso mesmo, né? Não teve a grande produção ainda de futebol. Era difícil, até para as novelas, para o audiovisual como um todo, retratar o futebol como ele de fato era, né? Mas em termos de documentário ou de filmes biográficos, a gente andou, pelo menos nesse século, acho que a coisa andou bastante, né? A gente viu bastante com atores globais fazendo, enfim, o futebol, se não como principal protagonista, mas como pano de fundo, acho que a coisa andou aí dos últimos anos. Queria que você falasse um pouco da tradição do Brasil nesse campo farto, né? A gente ficou aqui 1 hora falando de futebol e de como não só de campo e bola, né? De como o futebol conversa com tudo, que acho que é um grande barato de conversar contigo. É isso, né? Não é o futebol só aqui, né? É o futebol como uma válvula da sociedade e o cinema como outra, né? Como é que eles interagem, né? Enfim, e aí falasse um pouco das produções também, né? Porque você abordou as produções, você ministrou esse curso para falar um pouco como é que é fazer. É difícil mesmo pegar o futebol e retratar aquilo na tela, né? Tem esse tabu de, cara, a gente vai conseguir fazer a pessoa se sentir no estádio. É necessário que faça o espectador também se sentir no estádio. Enfim, fala um pouco pra gente amarrar aí cinema e futebol.
começando por esse final, conversando com diretores de fotografia também, primeiro se diz muito de que o futebol ele tem uma linguagem própria e que ela é irreprodutível, né? Fala-se muito dos grandes filmes de boxe, por exemplo, e como o futebol teria essa dificuldade. No caso brasileiro, acrescenta-se o fato de que a gente é folgado com o futebol e todo mundo acha que sabe ver que tá fingindo também. É difícil. Nunca o vai ser. O moleque vai fazer um gol de bicicleta no filme e vai falar, deixaram a bicicleta. Botaram o Toró pra fazer o Pelé, mas não exato. é o Pelé. Porque no filme de boxe o cara não deixou levar o soco, né? O gol de bicicleta o goleiro deixou. Gente, é um filme, né? Se o goleiro não deixar, não tem filme. Do mesmo jeito que enfim... Um filme de boxe também tá combinada a luta, espero, né? Não é assim, quem ganhar, ganha o filme. Então tem uma certa ideia e tem essa chatice brasileira com o futebol, eu acho que ela podou um pouco os realizadores. Sim. Eu acho que a galera tem medo. Sim. Tem medo de escorregar e porque a gente é muito chato. Dito isso, existiu em algum momento esse recorte que eu pego, tô até tentando escrever um livro agora, fazer os textos sobre os filmes. Em 63, sai Garrincha, Alegria do Povo, que é considerado o primeiro filme com protagonismo de um futebolista. Já tinham tido jogadores em filmes, claro, mas o primeiro, assim, vamos fazer um doc de um jogador brasileiro. O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa de 62, Garrincha estava naquela coisa meio down, meio baixo astral, meio largando a carreira, e as pessoas achando que ele já tinha acabado. Foi do auge Foi muito rápido, né? O segundo semestre de 62 ele já cai muito de rendimento. Tem aquele último grande jogo da vida do Garrincha, a final contra o Flamengo. E o filme acontece meio nesse bololô. O filme sai em 63. Em 63 também sai um filme a respeito do Pelé. Depois, no final dos anos 60 e para os anos 70, vão sair outras produções. Existe uma série de documentários que tentam, de certa forma, desvendar o Brasil, e que um desses documentários é um documentário de futebol, Subterrâneos do Futebol, que pega a frase do João Saldanha, para tratar ali também. Então, houve um momento em que o futebol era um objeto ali de entender um pouco o Brasil pelo futebol também. Talvez uma visão de esquerda, uma visão de um cinema tentando fazer um cinema verdade brasileiro, que talvez o torcedor de futebol não gostasse muito daqueles filmes, mas ele era um objeto de estudo. Você tem Passe Livre, que é o filme sobre a luta do Afonsinho pelo passe livre. Você vai ter nessas produções, você tem Todo Mundo, um filme do Tomás Farcas, que talvez é o primeiro filme a registrar com mais intensidade assim, as torcidas organizadas. É um filme lindo, os primeiros cantos ali. Ele pega um jogo no Morumbi, um São Paulo Atlético Mineiro, que as torcidas estão cantando. É muito legal ver um som direto captando torcida assim, naquela época. Então havia esse interesse, essa intelectualidade brasileira. Ela em algum momento se deu conta que, cara, falar o Brasil, esse Brasil moderno, da Bossa Nova, da Copa do Mundo, do esporte, do samba, do que for, esse Brasil inventado aí dos anos 60, 70, precisa passar pelo futebol. Rolou isso. Acontece que, a meu ver, né, se a gente pegar um recorte mais recente, a gente tem uma chegada dos clubes que burocratiza um pouco esse processo. Então, os filmes institucionais, em que você precisa ter uma autorização formal do clube, eles acontecem de outra maneira. A gente tem vários desses, né? Lá em São Paulo foi saindo um atrás do outro. O São Paulo tinha lá o Soberano 2, o Corinthians teve o Fiel, o Palmeiras teve filme para 93, para 99, para o Marcos. Produções que são legais ali para o torcedor, mas que são produções às vezes muito vinculadas ao clube de fato. São produtos licenciados, né? De fato. Outra coisa é que os jogadores passaram a produzir seu próprio conteúdo, então tá difícil. Aí o Ronaldo faz uma série sobre a carreira dele, aí o Neymar topa fazer uma série sobre a vida dele. Então, a gente tá lidando com um ambiente que se fechou muito, voltando naquele primeiro assunto. A gente não consegue chegar pro Flamengo, a gente consegue chegar pro Maracanã e falar, ó, a gente é uma dupla aqui de cineastas independentes, a gente quer fazer um filme sobre o Maracanã nessa Libertadores. Fala, pô, tem que falar com o Flamengo. Aí o Flamengo vai, pô, mas a gente perdeu a Libertadores, é melhor deixar o filme pro ano que vem e tal. Tipo assim, tá difícil você conseguir acessar. E o documentário sem acesso, ele é uma porcaria, né? Assim, você precisa ter um acesso, você precisa ter
um respaldo de liberdade e de acesso para ele acontecer. Mesmo assim, tem bons documentários. A gente tem o Fla-Flu, do Renato Terra, eu acho um ótimo filme de rivalidade, é um documentário mais tradicional, gente sentada, de texto, de conversa, mas é super emocionante, ele faz aquela pegadinha de voltar com a camisa do rival e emociona o cara, é um filme ótimo. Os filmes do Pedro Asbeg, Democracia em Preto e Branco, Geraldinos, filmes ótimos também num retrato mais político, né? Eu acho que tem essas pessoas tentando sair dessa amarra do futebol cotidiano e contar suas histórias, mas é difícil. Tem um outro problema no Brasil que arquivo está muito caro, o arquivo virou uma commodity. A partir do momento que a Globo, que é quem transmite o futebol desde muito tempo, passa a ter também o seu serviço de streaming, ela não vai vender. Então a Globo fez a série do Dr. Castor. Se eu e vocês, a gente quiser fazer um filme sobre o Dr. Castor, ela não vai vender as imagens pra gente, ou vai botar um preço que a gente não vai ser capaz de pagar e vai ficar por isso mesmo, porque não é de interesse fomentar essas produções outras. Isso talvez em outros países é um pouco menos fechado numa instituição só. Mas eu acho que tem um caminho muito interessante, eu tento pegar esses 60 anos aí, desse filme do Garrincha até o que está sendo feito hoje. Eu acho que tem coisa boa saindo no streaming, sim. Acho a galera do futebol muito preguiçosa também. Não vou ver a série do Neymar porque é chapa branca. Não vou ver o filme do Ronaldinho Gaúcho porque o Ronaldinho Gaúcho é um chato. Assim, então você não vai ver nada também, porque assim, os personagens estão aí. E eu acho que todas essas produções têm coisa ali para ver. O cinema tem essa magia diferente do jornalismo, diferente de uma reportagem do Esporte Espetacular, que é você conseguir reconhecer coisas que estão acontecendo ali no extracampo, no subtexto. E todas essas produções têm. Se você assistir com atenção a série do Neymar, você entende mais ou menos o que está acontecendo agora com o pai do Neymar, com ele, a relação que eles têm hoje. Inclusive o fato de ser chapa branca demais, às vezes mostra um pouco. E às vezes é meio. né? E às vezes é meio chavão também falar que é chapa branca, porque nada é 100% chapa branca também, né? Então, por exemplo, a série do Neymar tem a discussão dele com o pai dele, a hora que o pai dele fala, daqui a pouco a gente vai parar, e aí você vai tocar as empresas. E aí ele fala, e se eu não quiser tocar a empresa? Você não sabe se eu quero ser dono de empresa e tal. Deixou alguma coisa a mostra. As coisas estão lá acontecendo. O filme do Ronaldinho, por exemplo, que está na plataforma da FIFA, tem alguns relatos muito sinceros do Ronaldinho sobre a morte do pai dele e tal, coisa que eu nunca tinha visto ele falar em matérias. Então, eu quero acreditar que o documentário ainda te mostra coisas. O próprio documentário do Ronaldo, a recuperação dele, as imagens dele na piscina, lá na França, para recuperar o joelho para a Copa do Mundo. Cara, por mais que você saiba a história trocentas vezes, tem imagens interessantes, tem um acervo, tem coisa nova ali. O filme do Figo, todo mundo sabe que o Figo trocou de time. Cara, tem o Figo na praia, quando estão ligando para ele do Real Madrid e tal. Então, um bom documentário, ele sempre vai, né, tem uma máxima no documentário que diz que um bom documentário é aquele que te inaugura o teu olhar, inaugura algum olhar novo para você. Então você sabe tudo da carreira do cara, mas você assistiu com a densidade do cinema, que não é a do jornalismo, não é ler uma grande matéria na Piauí ou assistir uma grande matéria no Fantástico. Com a densidade do cinema, com aquele fluxo de imagem, com a montagem mais pensada, um trabalho que dura anos, muitas entrevistas que não entram, bastidores, acertos com o seu documentado, o seu objeto. É diferente você fazer um documentário do que você sentar para fazer uma entrevista, né, para uma revista. Tudo isso sempre vai contar alguma coisa, assim. Então acho que o Brasil produz coisas boas. Acho que as pessoas estão meio com bode dessa coisa oficial, dessas mega estrelas, e tudo bem. Tipo assim, eu tenho um amigo que adora futebol inglês, eu falei pra ele, viu a série do Beckham? Até parece que eu vou parar pra ver a série do Beckham. Eu falei, cara, é legal, você gosta de futebol. Pelo menos pelas imagens. Assiste tanta besteira aí, tanta bobagem, sabe? E já vai com o pé atrás achando que, propaganda e tal. Acho que tem que perder um pouco isso. E eu acho que o Brasil tem que perder um pouco o medo de filmar futebol mesmo. Tem boas coisas, tem gente filmando futebol de várzea, tem uma confusão do futebol da TV com o futebol do cinema, que às vezes é difícil de escapar, né? As pessoas precisam entender que o futebol que elas vão ver no filme não é o 4K do Sport TV, e nem é para ser, então tem que bancar isso também. Mas eu acho que é um assunto muito interessante, assim, como que
essa linguagem do documentário ou a da ficção que seja, consegue trazer a gente para a emoção do jogo. E eu gostaria que o cinema brasileiro fizesse mais, né? E que a galera do futebol bancasse um pouco mais. Também não adianta sair a ficção do Gabigol e todo mundo falar, nossa, olha esse ator, o cara nem sabe jogar bola. Tipo, cara, assim, se deixe levar por uma obra de cinema também, sabe? Não é imitação, sabe? Não é reality show, né? Não é para reproduzir o que é o jogo. Mas tem coisa boa, cara. Tem coisa boa. Eu gosto do tema. Bem, agradecer a todos que estão Falei assistindo. muito, né? Falo muito, né? Você viu. Por mim, ficava mais 3 horas com vocês. É isso, por isso que eu gosto de ir pro bar com ele, no WhatsApp. É maravilhoso. Pauleta faz a gente refletir sobre muita coisa. De verdade, assim, agora que vocês viram, vocês vão concordar comigo, assim. É um cara que faz a gente refletir sobre várias coisas e muitas vezes no contrafluxo, né? Você vê que ele, um cara crítico, falou aí, pô, banco, chapa branca de vez em quando, né? Ele usa uma palavra que eu gosto de bancar, né? A gente precisa bancar algumas coisas, né? Precisa bancar algumas coisas. Agradecer a todo mundo que está assistindo, né? Lembrar que o Lado B Revista é uma parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogados, a quem a gente deixa um abraço. Veja se você está chegando agora, se veio aqui através do Pauleta, se inscreva no YouTube. Aqui a gente tem bastante outros conteúdos, principalmente aqui no Lado B Revista. A gente já falou de música, de comunicação, enfim, dá uma olhada aí nos conteúdos do Lado B, pode se inscrever, ativar as notificações, deixar seu like, deixa seu comentário. Se tiver alguma pergunta para o Paulo Júnior, deixa aí nos comentários que a gente manda para ele, ele responde. Paulo, muito obrigado, foi exatamente do jeito que eu queria que fosse. Tem mais coisa pra falar, tá? A gente tem mais, mas é parte 2. Áudio, você manda áudio. Não, fica a parte 2. Pode ser. De repente a gente faz um Lado B do Rio com você. Não, mas eu vou trazê-lo aqui. Quero falar de literatura, você que é um escritor. Quero falar de Rio, de São Paulo, futebol de Várzea. Tem um monte de coisa aqui pra falar. Mais 2 horinhas aí, mas deixa pro final do ano, né? Pra galera sentir saudade. Eu tô treinando a síntese, mas eu falo bastante. Eu me alongo nas respostas, mas tá bom. A gente quer assim. O Lado B do Rio gosta assim. E as pessoas que nos veem também gostam. E quem tá aqui também, que veio aí através do seu trabalho, que te acompanha já também, com certeza gosta. É esse jeitinho mesmo, que como eu conversei com você em off, era isso que eu queria. Acho que a gente conseguiu trazer um apanhado aí de futebol, de cinema, de como as coisas se misturam. Deixa seu recado final. Vou pedir para você deixar, então, um filme que você acha que as pessoas têm que ver muito, né? Mas assim, um filme que você acha que assim, esse filme aqui, veja esse filme, que é uma indicação do Paulo Júnior. Nesse tema, vamos nesse tema. Pode ser desse tema, pode não ser. E um jogo. Um reprise de um jogo velho. Que isso, hein? Obrigado. Obrigado você. Valeu, um prazer estar aqui. Tanta gente boa passando. Cara, um filme... Eu vou com esse primeirão, então, com que abre essa história. Garrincha Alegria do Povo, de Joaquim Pedro. Filme que estreou em 63 em várias salas do Rio de Janeiro. Então a gente está falando de acesso e tal. O Brasil tinha o melhor futebol do mundo em 63. O Campeonato Carioca, o Torneio Rio-São Paulo eram provavelmente... Paulista, Carioca, Rio-São Paulo, eram provavelmente os melhores campeonatos de futebol do planeta. E você podia sair do Maracanã e ver o filme do Garrincha no cinema ainda. Fosse no centro do Rio, fosse lá agora onde eu estou morando, onde era uma Cinelândia da Zona Norte, ali na Praça São Penha, na Tijuca. Fica um Garrincha Alegria do Povo. Eu acho que é um bom filme para se pensar essa relação com o objeto, como abordar o Garrincha, um cara tão peculiar e que nem sempre se mostra com as palavras, né? O filme não tem o Garrincha falando tanto, talvez ele não seja um cara tão de falar, seja mais de assistir. E um jogo velho, cara, pô, eu gosto de ver jogo velho, hein? Você me pegou numa boa. Às vezes eu vou tomar café, eu abro lá um jogo velho. Sabe um jogo que eu gosto muito? Grêmio e Hamburgo, a final do Mundial. Renato. Mário Sérgio, o Vesgo, final do Mário Sérgio, como jogava a bola, hein? Como jogava a bola. Eu vou ficar com esse. Pra não falar do meu time, você tá de bobeira aí, tem um tempinho pra ver um jogo. Grêmio e Hamburgo, final do Mundial. Renato e Mário Sérgio jogando fino. Os mundiais são uma delícia de assistir, né? Dos anos 80, dos anos 70. Aquele clima, esse encontro japonesa. E autoestima do time brasileiro, sim, né? O chegando Grêmio, lá como o Mário Sérgio pegando os alemão, mata no peito, gira, coisa linda. Eu vou com esse jogo aí. É isso, então a gente fica por aqui. A gente espera vocês aí no próximo episódio do Lado B Revista no mês que vem. Valeu!